12 horas e 31 minutos e 23 graus a temperatura agora em Foz do Iguaçu, colocado no ar agora esse bloco do programa pelo Júlio Afonso, né? O Mário estava no telefone e o Júlio foi ali e colocou o programa no ar. 12 o Júlio é dono, né? Né? E o microfone e o botão, né? Então tá bom, continuamos aqui. Doutor Nelson, a gente falava... O senhor falou da Joane já, né? Já estava falando que... Não. É que a gente fez aqui e é o seguinte, meu Deus, como Foz do Iguaçu, que tem de dodói um negócio. Ai, não falou de mim depois. Não, é que a Joane veio aqui, claro, e eu gosto, eu acho um valor... A Joane é maravilhosa, nossa. E tal. Fez um trabalho belíssimo, né? Na educação. Inesquecível. Olha, inclusive o Haddad não queria liberar ela para voltar, né? E olha, tem uma coisa, viu, Nancy? Isso aqui é opinião pessoal. Caso o Paulo McDonald não seja candidato, e nesse momento sofre restrições em relação a uma candidatura, eles aqui em off também, todo mundo vendo. Tá nas moças ali digamos, uma bela de uma oportunidade. Será o Joane, sei lá, como é que... Na eleição passada a gente teve muitos candidatos homens a prefeito buscando a vice de prefeita. Será que isso vai se repetir nessa eleição? Como é que é? Na eleição passada, né, os candidatos buscavam a vice de... Né, olha, a rede de sustentabilidade tem por norma, né, sempre ter um coordenador e uma coordenadora. Nunca um homem sozinho e uma mulher sozinha, tem que ter o casal. Eu não sei se isso vale também para as candidaturas, né, do prefeito, tem que ter um homem e uma mulher. A direção é monogâmica. A direção, sim. Tá. Que não é direção, né, eles chamam de coordenação. Né? Bom, a Cida tem o pessoal do PMDB querendo saber, né? Mas deixa eu dizer primeiro que a Casa Sabrina, a Casa Sabrina tem tudo em cortina. Né? Ali na JK, é de todo tipo de cortina, voal, corta-luz, blackout e cozinha que deixa o seu ambiente mais aconchegante e bonito. E a Casa Sabrina tem a maior variedade de cortinas, é de toda a região, não é só aqui em Foz do Iguaçu. Conhece, Nancy? Claro. A Nancy disse que compra no Super Real e agora também estou na Casa Sabrina, viu? É cliente dos nossos amigos. São pessoas que fazem, né? Não. E a decoração na casa na Casa Sabrina? Não, a decoração da Nancy é de bom gosto. De bom gosto. É de bom gosto. Então a Casa Sabrina fica na Avenida JK, pertinho da Loja Gaúcha. O telefone é o 3029-9500. Pensou Cortina, Casa Sabrina. 12h33. O que o pessoal do PMDB está falando, Cida? O pessoal do PMDB está falando, Nancy volta para o PDT, ela anuncia neste momento na Rádio Cultura. A postagem do Adriano, que eu acredito que é um dos administradores do grupo. Ele posta ali também aniversário de 50 anos do PMDB. Mais uma fala que o Caio diz o seguinte, candidata a prefeita ou a vereadora? Daí o Adriano responde, deixou em aberto. Sim, eu deixei aberto, quero parabenizar primeiro a todos os PMDBistas, né, de Foz do Iguaçu e cumprimentá-lo por todos esses anos aí. Estamos aí trabalhando, o objetivo deles, nosso, é que realmente é de querer fazer uma cidade agora, melhor. Nancy, o que eu noto é o seguinte, você volta para o PDT e você admite a possibilidade até de ser candidata a vereadora. Sim. Tá, mas então vamos lá. Você abre mão para uma outra candidatura que não seja de Paulo McDonald no grupo? Olha, eu acho que tudo é possível ali, né? Você tem que ver as conjunturas. Em primeiro lugar, eu acho que é a pesquisa, né? Aquilo que eu te falei. Mas que respeite realmente a pesquisa, né? Que não seja falha igual foi da última vez, porque aí fica difícil. Então, eu acho que todo mundo já amadureceu e tem que ver. O difícil de tudo é os partidos, cara. Esse é o problema. Eu já vivi essa história. E na hora que é uma mulher, a gente sente que eles puxam o tapete. Não tem como. Eu vivi isso. Sabe? Você pode estar bem na pesquisa, você pode estar tudo. Às vezes as pessoas me cobram, mas por que você não foi para candidata a prefeita? E por que você não é prefeita de Foz? Onde eu vou? Isso é em mercado, é na rua, é na igreja, em qualquer lugar. Mas às vezes as pessoas não entendem que depende de você. Ficou uma mágoa da última eleição, não diria mágoa, mas ficou uma situação por esse tipo de situação dentro do PDT. Cida, no começo sim, que é normal. Mas eu penso na cidade, eu não penso em mim, não penso, eu penso na cidade. Eu acho que eu já dei essa prova, abrindo mão, estando na liderança na frente, né? E tanto que eu estou voltando para o PDT, porque lá são grandes amigos. Então, agora, o PPS, não tenho mágoa de ninguém. O PPS não te... porque o que eu estava entendendo é que as lideranças do PPS tinham em você a candidata a prefeita. Sim, era essa a ideia. Mas acontece que eu coloquei aqui, até... Acho que é um pouco falta de ética também falar nisso, mas o que eu notei, assim, que o partido em si, ele depende do presidente.
E eu senti que o nosso presidente ele estava muito devagar. Ele não estava assim com vontade política das coisas assumirem, das coisas acontecerem. Então, notei assim aquele jogo de cintura, para cá, para lá. E não é a minha mentalidade. A minha mentalidade é que tem que ter garra, tem que ter coragem. Você fala de Sérgio Espada. É o nosso presidente do partido, né? Então, eu prefiro assim, né? Porque talvez até ele não queira mais a política, mas não entrega a presidência, não fala. Então, tem que tomar uma atitude. E essa atitude eu esperei, o Camilo esperou, não aconteceu. Tanto é que o Camilo foi o primeiro a sair do partido, né? Por não concordar com essas atitudes. Mas como a gente não é de ficar lavando roupa suja, de ficar batendo, ficar falando, então a gente achou melhor sair. Sair, buscar, né, onde você tem. Olha, o Hortêncio é um cara que trabalha que nem um cão. Pegava aquela caminhonete dele, a gente ia para as estradas, até tiro ele levou, junto com o Beto. Então, quer dizer, você sai de um partido que tem um carro-chefe como ele, de repente você vai. Nossa, o Valdir Manhoto foi fantástico. Ele também fez a parte dele. Mas o presidente aqui, eu fiquei lutando nessa região aqui quase que 6 meses. Então, o presidente participava de uma reunião ou outra, nunca podia, não tinha tempo, nunca, eu não sei nem quem são do PPS até hoje, tirando aí 10 pessoas que eu os conhecia. Às vezes eu encontro na rua, como encontrei agora, há poucos dias, no Hotel Babu, umas pessoas lá dizendo que era do PPS. Encontrei na festa do Peixe, pessoas dizendo que era do PPS, que eu não sabia. Nunca foram colocadas na nossa frente para que eu tivesse o conhecimento, a lista dos participantes do PPS, até hoje eu não vi. Eu não recebi essa lista. Então, quer dizer, é difícil você trabalhar num partido que você tem a maior garra, a maior vontade do mundo, e de repente você vê que um presidente não puxa, não vai, não sabe. E a gente já trabalhou muito para esse presidente. 12h38, o doutor Faedo ligou realmente, aqui. Né, Enes, é difícil. Deixa eu só colocar o doutor Faedo, ele ligou, está parabenizando o programa e disse que a comadre Nancy já tem o voto dele, caso saia candidato. Obrigado, doutor Faedo. Um abraço para todo mundo aqui, inclusive para o seu Enes, né? Olha, falando do doutor Faedo, e o Enes vai fazer a pergunta agora. Tem a missa de 7º dia do Tio Nica na igreja São José, né? Que dia? Domingo às 19 horas, 7 da noite. E o Tio Nica um dia ligou aqui, a Nancy estava dando entrevista. Meu fã, me ajudou muito. Que ia votar na Nancy. Agora, é impressionante, quando a Nancy vem aqui dar entrevista, o número de ouvintes que liga dizendo, não, tem meu voto, Ai, tem que meu bom, voto. fico muito feliz, né? É verdade, isso é verdade. É expressivo isso. O doutor Nelson, falando um pouquinho do nosso amigo Nica, foi impressionante. Quando o Nica chegou em Foz do Iguaçu, há muitos anos atrás, e mandaram ele me procurar. Eu estava de presidente na Fundação Cultural, e ele chegou lá com aquela humildade dele, com aquele sotaque de gaúcho. Aí ele falou assim, olha, presidente, você deixa eu dar uma aula de acordeão naquela época, né? Eu falei, mas de acordeão? Será que vai ter alunos para isso? Ele falou, faz o seguinte, você me dá um espaço aí, estávamos no Porto Meira, e eu vou tentar, com a minha sanfona, ver se a gente consegue pegar alguns alunos. Você não vai acreditar, cara. Mas o que teve de gente naquele grande Porto Meira, que pegaram aula com ele, o que nós formamos de aluno, ele foi um soldado. Olha, a gente passou fases difíceis, ele nos ajudou, ele acompanhou, ele foi solidário e depois continuou fazendo comida, ajudando, pegando as crianças nas ruas, trazendo para o projeto. Olha, esse cara marcou muito a história de Foz do Iguaçu. É uma pena que ele durou muito pouco. Eu estive com ele no futebol 2 semanas atrás. Ele estava no futebol, lá do Foz, torcendo, sentei do lado dele. E ele disse, Nancy, estou com você, não abro mão, você é minha candidata. E é uma pena, vai fazer muita falta para a nossa cidade. Gremista, Tio Nica, né? É o único defeito dele, viu? É o único defeito dele, que ele era gremista. Qual é o teu time, Nancy? Internacional, claro. Mas é para puxar saco do Nelson. Não, imagina, ó, só que ele está com essa camisa aí que não tá, só por causa do Inter. Do Internacional. Do Inter, ainda bem. Ô Nancy, a história do PPS Foz do Iguaçu é bastante interessante. Eu até, a convite na época, né, eu não estava ainda, não tinha retornado à rádio, mas o Edson Mesomo, sabe, com todas aquelas... Ele tem hora que ele freia andando 200 por hora e consegue fazer isso. Mas o dinamismo que ele deu, até pela própria... aquele jeitão de jogar as coisas para frente. Foi quando se arregimentou uma quantidade de pessoas, de candidatos a vereadores no PPS muito grande. O Espada começou com a atração que teve sobre o filho, que hoje é
O Espadinha. Espadinha, que é secretário do que está lá com Da Agricultura. com- da Agricultura. com o Bom review menino, hoje. bom menino. Então, Menino bom. de repente, as coisas começam a se esfacelar e realmente se perdeu no tempo. Né? Às vezes Os cansou, partidos- né? A pessoa vai cansando, né? O Edson Meson hoje não está também no PPS, ele Verdade. está no PSD. E tinha um gás grande, né? Sim, sim. Mas eu estou só fazendo um comentário a respeito disso. Mas a pergunta é outra bem diferente. Se a sua personalidade, ela se encaixa em qualquer cargo executivo. Você já provou isso. Você pegou o Provopar e jogou esse Provopar para cima. A Fundação Cultural, eu não esqueço você marcou, não sei se você lembra disso, de um disco que você Sim. fez, que recuperou a memória musical de Foz do Iguaçu. Foi 4 CDs, na verdade. Recuperou a memória musical de Da Foz do banda, da Iguaçu. orquestra e Perfeitamente. coral infantil, e teve mais um no coral municipal, que acabou, né? Tudo isso. Acabou tudo isso. Quer dizer, tem que ter alguém para dar suporte a isso. Quando sabe? você gosta, Segurar, né? né? E depois eu gosto disso aí. Né? Quem gosta, Realmente, né, da cultura, ela dá um jeito, né? Claro que tem outras prioridades, mas a gente ia captar, a gente fazia captação. A gente não dependia da prefeitura para dar tudo o que nós recebíamos. A gente fez muita captação. Eu acho que isso tudo facilitou, né, seu Enes? O senhor acompanhou bem na nossa época. Acompanhei bastante, sim. Era sempre o nosso convidado especial lá. Agora a aspiração pela Câmara é uma, Nancy. Para a prefeitura é outra, bem Com diferente. certeza, muito maior a responsabilidade. Aquela cadeira lá balança, mas a gente Verdade. sabe da dificuldade que tem que chegar lá. Como é que você politicamente trataria, digamos, os partidos que fazem parte dessa frentona? Porque eu acredito muito que a frentona ela foi uma união de forças políticas e de pessoas experimentadas no campo político. Como é que você faria essa costura politicamente? Com certeza. Ali a gente tem os conselheiros, né? Que a gente poderia nominá-los se isso viesse a acontecer. E você tem que ter uma meta, e eu acredito assim, que você dividindo os trabalhos, né? Dividindo os trabalhos, a responsabilidade, e aqueles que já passaram provaram, né? E tem muitos outros também que você pode aproveitar também, né? São pessoas boas que vão estar em N partidos, como o Dr. Nelson colocou aqui, são pessoas boas e que você tem que pensar na cidade. Você não pode pensar só naquele grupo, você tem que pensar que você não precisa trazer gente de fora. Você tem gente boa aqui, gente com capacidade aqui, que você pode fazer a diferença. E isso aí é um resultado positivo. Então, é claro que isso, no momento que vai acontecer, você vai ter uma forma de fazer o melhor possível. Eu acho que todos que querem vestir a camisa têm que vestir. Nós temos aqui, por exemplo, a CIF, nós temos aqui outras entidades que podem ajudar também, né, com nomes bons, nomes de partidos, enfim. Eu vejo assim, numa globalização. Eu acho que todo mundo junto, a gente vai ter os conselheiros, se isso vier a acontecer, que a gente não sabe, né, o próprio ex-prefeito que passou por lá, tem o Chico Brasileiro, tem os presidentes de partido que vão estar junto, que com certeza vão ser ouvidos todos, né? A intenção não é isso se desmantelar, isso se perder com o tempo. Eu acho que é se unificar para que daqui a uns anos as pessoas digam não, podem continuar porque vai ser um bom governo. Foi um bom governo. Nancy, me mata uma curiosidade, e é a minha última pergunta. Você tem, naquilo que sempre diz, o time está se reagrupando e tal, tem a sigla do PT que não vive um bom momento nesse momento em relação à opinião pública. Como é que você enxerga isso? Veja bem, também não concordo com nada que está acontecendo no PT. Não concordo, faço parte das campanhas, eu acho assim, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem que pensar, lógico, você tem que pensar grande, do que está acontecendo aí não é correto. Eu acho que tem que ter uma modificação, e nós estamos juntos agora, voltando ao PDT para tomar as decisões juntos, né? É claro que eu tenho a minha personalidade, eu não vou mudar. Eu não concordo com o que está acontecendo. A situação do impeachment, você é a favor, Sou a favor. é contra? Sou a favor. Sou a favor, eu acho que tem que tomar um país, tem que tomar um jeito, tem que ser agora, eu acho que todo mundo está perdendo com isso, principalmente, tem que voltar a acreditar na política. E esses exemplos aí estão sendo mostrados toda hora, não é eu que estou falando, né? O Moro tem desvendado muitos fatos,
E isso realmente nos preocupa. Eu não posso vir a conviver e aceitar uma história que está sendo mostrada, ser convivente com isso. Eu não concordo e sou contra. Olha, eu não sei com que intenção, Dante, mas com certeza alguma coisa pedagógica queriam. O ministro Dias Toffoli, por que eu faço questão de dizer? Se fosse até um outro ministro, não me chamaria muita atenção. O ministro Dias Toffoli fez toda a sua carreira profissional como advogado do PT. E ontem, no Jornal Nacional, o ministro Dias Toffoli disse o seguinte: o impeachment é uma medida constitucional legal. Isso. É legal a instituição do processo de impeachment. O julgamento, eu não vou dizer, não entro nessa seara, porque eu não vou dar uma de juiz aqui, até porque o juiz é o Congresso Nacional, é Câmara dos Deputados e o Senado da República. Então eu não vou dar opinião aqui e, claro, também tem que se preservar para fazer qualquer julgamento antecipado numa questão como essa que pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu achei, assim, muito forte e até contundente, partindo de quem partiu, que é o ministro Dias Toffoli, que ele poderia até com elegância ao repórter dizer o seguinte: olha, eu não quero entrar numa seara, porque nós estamos discutindo, inclusive, em nível de Supremo Tribunal Federal, processos que pedem isso, que pedem aquilo, gente que é juização aqui e ali, e de repente eu ser mal interpretado, eu me colocando. Vou falar como juiz e não vou falar como entrevistado. Poderia ter dito isso. E todo mundo compreenderia. Não, mas ele disse o seguinte: não, o impeachment é legal, sim, senhor. Se quiserem acatar os fundamentos, aí é um julgamento que se faz lá no Congresso. Claro, com certeza, também acho certo. Mas voltando aqui, doutor Nelson, me dá uma partezinha, veja bem, a gente tem 2 parceiros muito grandes aqui em Foz do Iguaçu, que são do PT. E temos grandes amigos do PT também, como o Samek, como o Piola, que são pessoas maravilhosas, né? O Petronelli, meu Deus, são pessoas maravilhosas, mas independente de qualquer coisa, eu já disse isso para eles dois, a gente respeita a amizade com vocês, mas a gente não pode concordar com o que está vendo e o que está acontecendo. E a gente tem que ter liberdade também, né? Que país é esse, né? Do jeito que está. Está todo mundo satisfeito do jeito que está? Eu não acredito. Né? Então é diferente você ter uma amizade com as pessoas, ter o respeito, gostar deles, eu não vou deixar de gostar, e tenho minha opinião, eu sei, é difícil, mas eu queria aproveitar aqui, doutor Nelson, que essa notícia aí do que eu vou para o PDT, ela saiu agora há pouco, porque até então eu estava conversando com o prefeito Paulo, conversando com o Hortêncio e também com os Dias que vocês viram aqui. Ele mandou um abraço, não pôde participar no programa, até se fosse um pouco mais cedo ele participaria, porque ele estava dentro do avião. Vocês viram aqui a mensagem que ele mandou, ele está muito feliz com o meu retorno ao PDT e mandou um abraço para vocês e que em breve ele vai estar, através do telefone, falando com vocês, que é para vocês também ligarem para ele qualquer coisa, ele está à disposição. E aí, doutor Nelson, estou aí à disposição do meu partido agora, né? E vamos trabalhar, a gente tem uma obrigação de fazer a diferença aqui em Foz do Iguaçu e no nosso país também, né? Eu posso fazer uma enquete, Dante? Eu que eu ia dizer isso agora. Os primeiros 10 telefonemas aqui para o Marlo, vão decidir se tem contraponto amanhã ou não, que é sexta-feira santa. Eu e o Eli estamos dispostos a vir trabalhar, venho para cá às 7. Posso dar uma opinião? Não sei se vai valer. Eu não sei. Eu costumava na minha casa, meus pais, eles sempre foram contra. Naquela época, a gente nem varrer a casa, nem cortar pão, cortava. Porque a gente trabalha o ano inteiro, isso dá duro. Essa parte do cabelo continua para mim, essa parte eu estou obedecendo. Então tem que pensar o seguinte, dá um tempo aí, né? Põe umas musiquinhas gostosas, vamos respeitar. Se tem um dia que eu e o Eli gostamos de trabalhar, é na sexta-feira. Vai viajar, doutor Nelson, vai descansar um pouco, Não, eu na sexta, eu e o Eli. O Eli, entendeu? Estou brincando, se precisar eu venho fazer companhia. Os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que vão decidir se tem o contraponto. Eu posso fazer companhia também, se você quiser. Mas então você vota pelo não, Cida? Pelo não o quê? Pelo não programa amanhã? Formula a pergunta para não ter dúvida. Para não ter dúvida. Eu voto pelo não programa, porque eu sigo realmente... Felicidades na Rádio Foz, lá na nossa concorrente. Você já está com um emprego novo? Não! Eu vou para Jeri, daí faço o programa de lá.
Ah, tá. Entra em cadeia, tudo. Eu vou dizer que eu vou trabalhar domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa eu estarei aqui na rádio. E na sexta-feira? Olha aí, ó, justificativa A nobre. pergunta não é, estamos falando do Nelson, o senhor é louco fazer essa Ele pergunta disse aí. que amanhã ele não estará aqui, mas que domingo de Páscoa ele Agora não estará. adianta tirar a programação, botar uma musical e tocar MC Catra, né? É verdade. Aí não vai guardar coisa nenhuma, né? Cristo, tá, não sei o quê. Ô Enes, e você vota onde? Não, eu acho que se... Você fica com Cristo, Se você fica quiser. Vê lá o que você vai dizer, porque nem carteira assinada você tem. Olha os votos. Vê lá. Por isso que eu tenho que ser cauteloso nisso aqui. Chega lá. Mas se quiserem deixar o meu retiro amanhã um pouco mais cedo, sabe? Sem o compromisso das 6 horas da manhã, tá lendo, tá pesquisando, essa coisa toda, a família inteira agradece. É verdade, é o dia da família. A Elisa do Jardim IP disse que a equipe merece uma folga. O José do Morumbi falou que sem o contraponto ele não tem muito o que fazer, então pede para fazerem sim. Gostei. Agora o outro A gente tem telefonema que vai- trabalhar para o seu José não ter que fazer. O voto do Marlo conta. Essa é boa, Marlon, Duda. ajuda aí. O seu José não tem o que fazer, ele tem que trabalhar, então. verdade. Não, seu José, nosso ouvinte, obrigado pela audiência. Não terá o programa amanhã, evidentemente. É uma A Rádio Cultura sempre Sempre obedece essa comemoração cristã. E nós perguntamos aqui há cerca de 40 dias por que mudava as datas e tal. E dá uma olhada na lua cheia de novo, seu Dani. Sempre no domingo de Páscoa, cheia. uma lua cheia. Lua cheia. E por isso que se altera as datas. Tem alguma outra coisa a acrescentar até o final Tem aí, Caleb? Tem WhatsApp? alguns WhatsApps aqui Onde? falando da Nancy. O Adriano da Vila Ceira disse o seguinte, que Foz precisa de renovação. Ele colocou Nancy, Paulo, Chico, Reni, todos como passado. Ele disse que o futuro ele está vendo aí É nome o Felipe novo. Mansur. Ele está vendo o Mansur, opinião Felipe dele, né? Mansur É, no horizonte dele. Tem que respeitar. Claro. Né? Não Quem precisa mais? concordar, né? Não precisa só Lógico. respeitar. E a Maria do Carmo participou aqui também. Ela disse que está querendo recordar o tempo que ela trabalhou na Rádio Matelândia. Ela quer vir amanhã aqui ajudar o pessoal a fazer Ah, tá dispensado. Tá dispensado. Semana que vem, a senhora é muito bem-vinda. Maria, vem aqui outra hora que eles vão te jogar umas pedras aqui amanhã. Não venha amanhã aqui que eu não me responsabilizo pela sua segurança. Mas obrigado pelo carinho. Falando nisso, a prefeitura disse esse sábado vai ter... A prefeitura... O que eles falaram? Não, ele... Programa da prefeitura. Não, do programa não, mas eles estão informando que os serviços essenciais serão mantidos. Atenção, então as pessoas que precisam aí e necessitam, doutor Nelson, de algum tipo de atendimento, aquela tradicional... Agora, viu, Cida? Eu sei, segurança, saúde e isso, tal. eles mandaram. Esse No serviço. domingo os supermercados não vão abrir, nem o shopping. Isso, então fica o alerta, né? Com relação a Mas isso. é uma boa oportunidade para o pessoal fazer uma reflexão, descansar e tal, né? Que não é só compra. Outro lembrete, doutor Nelson, é. amanhã o Fórum Eleitoral não está funcionando, não atenderá. Nós teremos então o plantão, termina quinta-feira, 31, né? Portanto, nós teremos atendimento do Fórum Eleitoral segunda, terça, quarta e quinta. Atenção, aqui as pessoas que ainda não compareceram no Fórum Eleitoral para fazer o seu recadastramento, olha a data fechando. Hoje tem o Cida, trabalho normalmente, sexta não, e daí volta segunda, Vamos terça, fechar um quarta, quinta e balancinho sexta. de hoje à tarde para ver se alguém da Justiça Eleitoral diz para nós quantos recadastramentos já tiveram, títulos novos e tal. Dá para fechar, novas dá para inscrições. fechar. Mandar de Santa Terezinha que já fechou com 95%, né, dos E manteve eleitores. o mesmo número de eleitores, É, mais ou menos. foram É isso. 95%. Eu tenho uma curiosidade muito grande, Nancy, porque está se discutindo, e isso nesse momento é muito interessante, que é o seguinte, nós teremos aí em torno de 120 mil, no máximo 130 mil votos válidos. Você concorda, Enes, com isso? Só que Por aí? Por Então aí. nós temos longe de segundo turno ainda, hein, parceiro? Bastante Só que eles longe. estavam estimando desde o início que seriam 20 mil a menos, né, com a biometria. Só que a gente tem que lembrar também que sempre tem tem que ter uma 30... gurizada Não, a gente tem que defendendo. lembrar que sempre tem 30% de abstenção. Então, de repente, esses 20 mil já fazem parte desses 30% que Mas já não por estão isso que ele vindo já votar, disse porque nem moram votos- mais aqui. Por isso que ele falou úteis. votos úteis. Votos né? úteis. Vamos atualizar isso, sim, com certeza. Dante Quadro, mais uma informação aqui. O policial, o ex-policial militar, hoje ele não é
era mais policial, que acabou sendo ferido com disparo de arma de fogo no Paraguai, acabou falecendo hoje pela manhã no Hospital Municipal. Reginaldo Pereira Barros está sendo encaminhado nesse momento para o IML de Foz do Iguaçu. Uma situação ainda que a polícia do Paraguai investiga qual foi a causa do desentendimento. A princípio seria um desentendimento que teria ocorrido e que esse policial sendo baleado lá, ferido. Foi atendido por vários dias aqui no Hospital Municipal e não resistiu. Duas situações, Cida. A questão do pronto-socorro do Hospital Municipal, sim. Isso é muito grave, muito sério. Muito. Não adianta vir com notinha, desculpinha, que não sei o quê. Isso é muito sério. Nós falamos aqui. Muito sério. Né, Enes? Entendeu? Não tem dinheiro para alta complexidade, a gente compreende, é o governo federal não sei o quê, tem em demasia o número dos paraguaios, temos que fazer essa conta e tal, tudo bem. Então a gente discute. Agora, pronto-socorro não funcionando, aí, parceiro, é porque alguma coisa o esteio da casa já carunchou e faz tempo. Alguma coisa está errada. E a questão dos guardas municipais que foram pedir ao prefeito Reni Pereira, é que o prefeito Reni Pereira prometeu, não é uma reivindicação nova, que os guardas da guarda que os nossos soldados da guarda estão pedindo, como uma coisa nova, como quem diz, agora vamos pegar o período eleitoral, vamos meter uma faca no pescoço do prefeito. Né? Foi prometido, foi garantido. O Cleomar, que sempre foi tido muito respeitado na Guarda Municipal, um rapaz que eu tenho uma admiração pessoal muito grande pelo Cleomar. O Cleomar, inclusive, já tinha me falado há cerca de uma semana ou duas. Tem esse problema na Guarda Municipal que está difícil de segurar, porque os caras, e daí, Cleomar? E que hora que vem? E que dia? E que mês? E que não sei o quê? Em 2013 e criou uma esperança, né? 2013 foi fechado 24% em 8 parcelas, né? Isso não se concretizou, foram dado reajuste de 8% e agora eles estão pedindo aí. Eles estão certo, né? Em sendo prefeita, Nancy, senta lá e diz o seguinte: o prefeito disse que ô Nelson, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou lhe atender com muito prazer. Com certeza. O prefeito falou que é justo, mas que o orçamento agora, do ano enquanto passado, não tiver, não adianta. O prefeito disse que o orçamento do ano passado não se concretizou. Né? Dante, essa expectativa foi criada já na eleição. Né? Já foi criada na eleição. Tanto que eu conheço muitos ali que são meus colegas, conhecidos, a gente até estudou na faculdade com alguns, e eles mesmos disseram, eles foram junto com o atual, por quê? Porque criou essa expectativa de isso vir a concretizar. Mas se for ver todas as promessas que foram feitas e não foram cumpridas, vai gerar muita greve em Foz do Iguaçu. Se você me permite, Nancy, deixa eu fazer uma justiça aqui. Eu vi um levantamento dos últimos 4 anos da administração do prefeito Paulo McDonald, como número, conta de chegada, entendeu? A Guarda Municipal atendeu 10 mil casos. Isso. Até o presente momento, a Guarda Municipal atendeu em torno de 20 mil casos. Sim, dos 4 anos do prefeito Reni Pereira. Vale dizer que foi incrementado determinadas situações que permitiram, não que deixaram de confiar na Guarda ou não confiavam antes ou tal. Ou seja, a Guarda teve mais mobilidade para poder, tecnologia, isso, aquilo, para poder atender mais. Até aí, parabéns. O problema, e todo mundo se esforçou para isso, esperando que a promessa de aumento salarial se cumprisse. Esse é um detalhe que não é de última hora que está chegando a Guarda e não, agora é um momento político, queremos ver, se não der aumento para nós paramos, isso aí por aí, tá certo, Dante? São 12h59 e a Folha de São Paulo hoje está dizendo que Lula se diz enojado e pede de sindicalistas pressão sobre a Lava Jato. Que tipo de pressão, né? A Lava Jato tem que continuar. O Estado de São Paulo está dizendo que a OAB apresentará novo pedido de impeachment para incluir na delação, incluir a delação de Delcídio no pedido de impeachment da presidente Dilma. O Correio Brasiliense dizendo que a ministra Carmen Lúcia afirma que impeachment não é golpe. E o líder da oposição deu razão para a presidente Dilma, falou que não vai ter golpe mesmo, porque o impeachment não é golpe, então não vai ter golpe. Mas eu entendo que quando eles dizem golpe, não o impeachment em si que é legal. Né? Eu entendo quando eles dizem golpe... Os motivos que estão naquele pedido de impeachment. E o PMDB em conversação com a oposição e já se planejando para assumir, né, junto com a oposição. Aí eu vejo que mais ou menos eles possam ter um pouco de razão. Aí eu vejo golpe mesmo, né, parlamentar.
O valor econômico, o governo prevê déficit fiscal neste ano de quase 100 bilhões de reais. Ai, santo Deus. O 0 Hora dizendo, após divulgação, Moro impõe sigilo sobre lista de repasses da Odebrecht a políticos. Mas não é lista de repasse da Odebrecht, é uma planilha apócrifa que foi encontrado e tal. Não é prova cabal. A prova cabal é pega em que conta, onde, quando e para quem. Senão também não vale. Essas coisas eu acho que às vezes não precisa divulgar também, né? Sim. Que você tem 200 pessoas que hoje estão sendo chamadas de corruptas. Não. O pior, Dante, o pior é que se sabe e estão investigando. Tem gente ganhando com divulgação. Tem advogado, Claro. tem gente da polícia. Entendeu? Dá uma cópia aqui para mim que, entendeu? Ajuda. A Gazeta do Povo dizendo que planilha da Odebrecht revela pagamento a 24 partidos e a Gazeta do Iguaçu dizendo que Beto Richa anuncia redução no valor da conta de luz no Paraná. É 11% a partir de junho na conta de luz a menos e somando aquele 7, né, que já está valendo esse mês, né, começa a valer, que o governo federal já tinha também a ANEEL, né, já tinha aprovado. Então são 11 mais o 7, volta ao normal, né, o preço da conta de luz, que não era barato, o normal também não é muito barato. 13 horas, vamos embora, gente? Vamos embora. Nelson, permite eu só fazer uma colocação? Eu assumi a Santa Rita de Cássia, faz 36 anos que eu sou operária. É uma entidade, né? Há 36 anos a gente trabalha quietinha. Qual é o objetivo da Santa Rita de Cássia? É fazer, doutor Enes, enxovais para as mãezinhas que estão grávidas, que não têm condições. Então, para o hospital, a gente entrega tudo através da pastoral. Então, a pastoral faz o pedido e nós entregamos. O ano passado, a nossa presidente Jacinta entregou mais de 250 enxovais. E esse ano a gente quer manter uma meta, até dobrar essa meta, né, de enxovais. E para isso eu gostaria de contar muito com a Rádio Cultura, né, porque pudesse divulgar aquelas pessoas que quiserem doar enxovalzinho para criança, né, pode deixar, não sei se o doutor Nelson vou me lembrar todos os dias disso. Ai, que bom, enxovalzinho, porque às vezes no Paraguai é tão baratinho, né, uma pecinha de roupa lá, ou alguma loja que esteja aqui em promoção, né, a gente precisa tanto de fralda, precisa tanto de sapatinho, calcinha, eles falam aquele tip-top, coisas mais simples, não precisa ser nada, ou pode ser coisas usadas também. Roupas usadas porque a gente faz o bazar, né? A gente se reúne toda quarta-feira na Igreja Matriz, onde a gente está fazendo trabalhos manuais. Até um dia convido a rádio para ir lá fazer uma visita. Daqui mais umas 3 semanas, porque aí a gente já tem trabalhos manuais que a gente faz no final do ano, uma tarde onde a gente vende e arrecada essas roupinhas para poder passar. Ontem, para você ter uma ideia, tinha 16 mãezinhas grávidas na porta, através da pastoral, sempre com a pastoral junto. A gente não entrega se não for com a pastoral, porque aí essas mães frequentam a pastoral, para que a gente possa ter um recadastramento, para não fazer isso, né? Daqui a pouco tem 500 mãezinhas lá, um comércio. Não é esse o objetivo da associação. Pode entregar aqui na rádio com o doutor Nelson, que também eu acredito com eles, com vocês, né? E também pode entregar ali para a gente, todas as quarta-feiras na Santa Rita, que a gente tem dentro da Igreja Matriz, em cima, no 2º andar, tem uma sala onde a gente faz os trabalhos manuais nas quarta-feiras. Anota, Dante, depois nós vamos lembrar todos os dias. Nossa, seria muito bom. Se deixasse aqui, então, a gente faria uma caixa, se não for incômodo. Não, isso não é incômodo. Pode ser fralda descartável, pode ser o que tiver. Babeiro, fralda, o que tiver para Santa Rita, a gente agradece. Obrigado, Nancy. Obrigada a vocês pela oportunidade. Né, agradeço aí o carinho do Enes, do Khaled, de você também, do Nelson, da Cida, de todos vocês, pelo respeito que vocês têm à minha pessoa e me colocam à disposição no que for melhor para a nossa cidade. Ok, são 13 horas e 4 minutos. Uma feliz Páscoa, doutor Nelson, para os nossos ouvintes. Obrigado para todos nós, né? Para todos nós. Né? Uma Páscoa de reflexão. Né? Quem é cristão, quem não é cristão, pega a filosofia ali, é boa. Muito bem, feliz Páscoa a todos e o Contraponto volta então na segunda-feira, né? Conforme o veredito final. Uma boa tarde para você. Fique ligado na Rádio Cultura. Tchau.